Fala rapaziada, tudo certo? O Jonathan aqui para mais um vídeo do canal, que nós falamos de investimento, negócios e economia. E hoje nesse vídeo eu queria falar um pouquinho mais sobre o primeiro fundo imobiliário que eu comprei, que foi o BCFF11, né? Relembrando que não é uma recomendação de compra, apenas informando, passando para vocês o porquê que na época eu escolhi esse cara de alguns anos atrás. E, inclusive estou com ele até hoje, né? Não vendi. O que acontece? O BCFF é um fundo imobiliário. Lembrando o que são fundos imobiliários, são uma classe de ativos que gestoras investem no setor imobiliário, seja construindo galpões logísticos, explorando aluguel, salas comerciais, shoppings, dívida, que nem os CRIs. E nesse caso do BCFF, ele é um fundo imobiliário de fundo de fundo que a gente chama, os FOFs. Por quê? Porque ele não investe diretamente em um fundo, em um imóvel, ele compra outros fundos imobiliários. Então ele já faz essa diversificação automaticamente apenas comprando uma cota do BCFF. E foi esse o motivo que na época, quando eu não tinha muito dinheiro, eu queria começar diversificado. Então eu comecei com ele. E depois, aos poucos que eu fui aportando e aumentando a minha participação, eu fui incluindo outros fundos imobiliários, botando em fundos exclusivos de shopping, fundos exclusivos de salas comerciais, de galpões logísticos. Eu fui diversificando por classe de ativos dentro da parte dos fundos imobiliários. Tá? Então, quem é o BCFF? Né? Até vou botar a imagem aí, referente ao site Funds Explorer, que é muito legal para a gente estar analisando. Tá? O BCFF, então, ele tem 30 mil de liquidez diária de negociações, é um bom número, tá, gente? O último rendimento dele foi de 56 centavos, que equivale a 0,9% de dividend yield. O que é o yield? O valor pago do aluguel para ele sobre o valor patrimonial. Então, se tu investiu agora na cota atual de 66,62, tu vai estar recebendo 0,9% de yield. Isso é um valor muito bom, tá? Muito interessante. Quase 2 bilhões de valor patrimonial e o preço sobre o valor patrimonial dele está em 0,88. Então isso significa que você está pagando com 12% de desconto do valor que você está comprando sobre o valor patrimonial que ele tem. Então a cota está mais baixa do que ele vale. Esse é um dos indicadores que a gente usa também para analisar a hora de comprar um fundo, tá bom? E olhando o relatório gerencial dele, esse último lançado de março, ele tem uma diversificação interna interessante. Ele está um pouco mais alocado em fundos de CRI, de papel, tá? Que são aqueles que investem em dívida, conforme essa imagem que estou botando. Então 54% dele está investindo em fundo de CRI. Então por isso até que ele está com yield mais alto, porque os fundos de CRI acabam pagando dividend yield maior, por conta de um risco maior que eles têm também, que é essas dívidas, são essas dívidas atreladas, que estão atreladas majoritariamente à inflação normalmente, né? Mas os CRIs, fundos de CRI, fundos de papel, eles investem em debentures, em crédito privado, então eles têm um risco maior. 25% em lajes corporativa, 10% em contratos atípicos, 5% em shopping, 5% em caixa e 2% em outros, né? Então este é o nosso querido BCFF11, que também tem uma distribuição interessante, ó, que agora um pouco mais para baixo no relatório é a distribuição de segmento High e Middle Rate, né? Então tem High Rate 77,8%, que é um crédito de boa qualidade, né? E Middle Rate 22,2%. Muito legal. Então esse é o BCFF11, um fundo imobiliário que a gente tem, é antigo de bolsa, já tem alguns anos, que é um fundo diversificado. Ele está abaixo do valor patrimonial na negociação dele hoje. Ele cai, sofre bastante, tá? Os FOFs, eles sofrem mais que os demais fundos, mais que os demais devido aos juros quando eles mudam, tá? Quando o juros subiu, ele cai mais do que os outros, e a tendência é que quando os juros cair, ele suba mais que os outros também, mas a gente não tem certeza de nada, certo? Seria isso aí, esse é o BCFF, esse é o vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo, se inscreve no canal e coloca aí também qual foi o teu primeiro fundo imobiliário investido, tá bom? Um abraço, sucesso para todo mundo.